Bem, continuando as nossas aulas de Geometria Analítica de Matemática Aplicada às Ciências Agrárias 2, vamos continuar com coordenadas retangulares e polares. Hoje vamos conhecer uma coordenada especial, muito aplicada nas ciências agrárias, como também nas áreas de engenharia de maneira geral. Ciências agrárias na área de engenharia das ciências agrárias, né, como engenharia agrícola, agronomia, tá certo? E também nas demais engenharias. É sempre analisado principalmente quando se trabalha com a parte de solos. Bem, azimuth, coordenada polar de aplicação aí nas agrárias. O azimuth, ele tem uma particularidade porque ele é um ângulo que ele trabalha com o norte, né? Então, ele vai analisar aí as coordenadas, a posição, né? Medir através de cada ponto, distância, baseada na direção norte. Então, ele sempre vai pegar o norte como norte, né? Então, vai pegar o norte como base ali para poder estar determinando a distância de um ponto para o outro, tá bom? Esse ângulo norte, ele vai ficar no semi-eixo do Y, na posição ali do semi-eixo do Y, ou seja, na vertical, diferente das coordenadas polares anteriores, que o semi-eixo ali polar, ele era na horizontal, o azimuth vai ficar na vertical. A cada posição ele vai mudando, ele analisa justamente onde está o norte para poder fazer a sua direção. Então, sempre vai ser fixado no norte, tá certo? Para tomar o sentido. E o sentido dele é sempre também no sentido horário, diferente da medida angular anterior, esse sentido aqui é no sentido horário, tá certo? Então, a medida do azimuth varia de 0 a 360 graus, semelhantemente a qualquer medida polar, né, coordenadas polares, tá certo? A diferença é que os quadrantes dele é dado dessa forma, né? O primeiro quadrante aí é o nordeste, o segundo quadrante aí, olha que ele é no sentido horário, né? Ele é nesse sentido aqui, ó. Então, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro e quarto. Então, o primeiro quadrante aqui é no nordeste, o segundo aqui é o sudeste, o terceiro é o sudoeste e o quarto aqui é o noroeste, tá certo? Então, é baseado dessa forma. E as medidas angulares, claro que sempre dentro de um quadrante para outro é de 90 graus, né? Tá aqui, sempre pegando aqui o norte como medida, como eu falei. Então, ele mede nesse sentido, 45 graus, né? Se o norte está aqui e o ponto está por aqui, ele dá essa volta aqui, ó, sempre utilizando o norte, né? Então, também está aqui a 247 graus, tá certo? E assim por diante. Alguma dúvida? O norte sempre vai ser o norte, então o zero dele é aqui, ó. Ele dá os 360 graus, mas partindo do norte. Então o zero dele é aqui na vertical. Ele tem essa, diferentemente do outro, que o zero era aqui na horizontal, né? Seja horário ou anti-horário, era aqui na horizontal. O azimuth, ele trabalha no sentido horário, e o norte dele aqui é vertical, tá certo? O zero dele aqui é na vertical. Alguma dúvida? Não, professor. Que bom. Então vamos analisar, né? Vamos estudar aqui como é que pode ser feito, marcado pontos através do azimuth. Hoje em dia, nós temos GPS, temos equipamentos aí, né, através de satélite, tudo que define posições, pontos, inclusive o nosso celular aí é uma ferramenta onde a gente utiliza o Google Maps para sair de uma localidade para outra. A base de tudo isso é justamente as coordenadas polares e medições através do norte, ou seja, o azimuth aqui calcula tudo isso lá dentro do celularzinho, cada programa que foi feito é baseado nisso, né? Então o azimuth ele tem essa base todinha. Então quando você vai marcar um ponto, ele está justamente utilizando o norte para sempre estar se georreferenciando, que é a parte de georreferenciamento que é dado pelas medidas geométricas em cada uma das posições. Então, a gente vai ver aqui uma base de como entender como isso ocorre dentro
dos comandos que é feito para os aparelhos que medem terra, principalmente, trazendo para as agrárias medições de terra, né? Então, aí, geralmente, a gente vai trabalhar com medição de terra ou, de maneira geral, né, com a medida de que vocês possam estar construindo alguma coisa, né? Nós sabemos que o engenheiro agrônomo ele tem também a licença aí para construir até 2 andares, e principalmente quando é alguma construção da parte agrícola, né? Tem autonomia de fazer, de assinar. E aí, para a melhor comodidade, vocês precisam entender qual é a posição melhor, onde é que está o norte, o sol, a posição, tudo isso é levado em conta. Então, o azimuth, ele consegue aí determinar a distância, medidas, através dos pontos, utilizando o norte como o georreferenciamento, tá certo? Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Não é nem um exemplo, é uma consideração, né? Considerando que o segmento OP, né, ou seja, partindo de um ponto O até um ponto P, denota-se o azimuth, o ponto O, na direção P. Ou seja, a gente chama de AZ, o ângulo, né? Esse ângulo agora nós vamos chamar de AZ, o ângulo azimuth, tá certo? Antes a gente utilizava ali o θ, né? O beta, o alfa, para medidas angulares. No azimuth a gente usa o AZ. O professor pode usar os outros ângulos também, θ, beta? Pode, sim, sem problema. O AZ é para que a gente possa entender que é uma medida azimuth, simplesmente isso. Mas não é necessariamente uma obrigatoriedade. Então, você vê aí que o ângulo AZ, né, no sentido OP, né, nessa direção aí, OP. Vale ressaltar que a medida angular de OP é diferente de PO. Observe, a distância do ponto O ao ponto P, ou seja, o segmento OP, a distância do ponto O ao ponto P é a mesma do ponto P ao ponto O. A distância. O ângulo não. O ângulo ele muda, tá certo? Então, a apresentação cartesiana XY, considerando aí o ângulo azimuth, a gente vai levar a mesma ideia que a gente teve lá nas coordenadas polares. Só que agora a gente vai utilizar aqui, ó, o azimuth, o Professor, norte. bom dia. Bom dia. Bom dia. Desculpa atrapalhar, mas está bem baixinho, professor, aqui. Eu não estou ouvindo quase nada aqui. Os meninos estão me reclamando também. Rapaz, o meu som está topado. Todos estão... Mas aqui está topado também, não tô, Aqui tá, tá bem aqui tá baixinho mesmo. normal para mim, professor. Aqui tá normal, eu tô utilizando o fone de ouvido. Bem, Para aí mim também tá normal. providenciei uma maneira de... Tente sair e entrar novamente, talvez, Então o do problema aí aplicativo. é a sua comunicação, tá certo? Providenciei aí alguma coisa que possa estar escutando. Tá ok? Continuando. Então a gente vê aqui, ó, que o norte aqui, né, sempre na vertical aqui, vai ser o ângulo de azimuth, a partir, no sentido horário, a partir dele aqui, o azimuth da origem até o ponto P. Então agora a gente vai analisar que a gente vai ter esse triângulo retângulo aqui, ó, nesse sentido, que antes era nesse aqui, ó, porque o ângulo estaria aqui, ó, da horizontal, né, nesse sentido. Partia sempre da horizontal, agora está partindo do norte, então vem nesse sentido. Então ele vai ter isso aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso triângulo. E aí a gente, utilizando aquelas relações trigonométricas que já foi mostrado na aula anterior, né, a gente vai ter que o x aqui vai ser o r vezes o seno do azimuth. Por quê? Porque o r, né, se eu for colocar isso daqui, deixa eu ver aqui se eu consigo... Agora pronto. Pronto. Aqui. A gente vai saber que... Vou fazer isso aqui embaixo. Vou botar vermelho para que possamos... O que é que a gente vai entender? Que o y, né, ou no caso aqui o seno de um ângulo, né, o seno de um ângulo, ele vai ser
o cateto oposto ao ângulo, nesse caso aqui é o x, ó, x, dividido pelo cateto, pela hipotenusa, que é o y. Olha, isso aqui é o r. Tá aqui, ó. Tá certo? Deixa eu tentar colocar em forma de fração. Melhor para entender. X, R. Aqui, ó. Então, o seno desse ângulo azimuth aqui, ele vai ser cateto oposto ao ângulo, o ângulo é o ângulo azimuth, dividido pela hipotenusa, que é o R. Aí, como eu quero saber o valor de R, como eu quero saber aqui, aliás, o valor de x, o R vai para o outro lado multiplicando. Então, fica x igual a R vezes seno do azimuth. Se eu for utilizar o cosseno nada mais é do que cosseno do azimuth, nada mais é do que o cateto adjacente. Esse caso aqui, o adjacente é o que está aqui junto do ângulo, cateto adjacente, é o y dividido pela hipotenusa. Ou seja, o y vai ser cosseno vezes o r, né? Ou r vezes cosseno. Então, aqui eu já consigo, através dessa informação, encontrar os pontos em uma coordenadas retangulares, tá certo? Então, aqui do azimuth, eu consigo plotar em um plano cartesiano. É essa a ideia, tá certo? Essa seria a ideia. Alguma dúvida? Então, vamos lá, né? Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, considerando um caminho, a gente não vai ter medida só para considerar. Considerando um caminho de A até B, o comprimento, né, AB, conforme o gráfico abaixo, represente B em coordenadas retangulares. Então, ele tem aqui, ó, caminho AB. Tá vendo? Caminho AB, né? A gente vê aqui. Caminho. AB. Comprimento do ponto A ao ponto B, do segmento, distância. Eu tenho aqui no ponto A o XA, YA, no ponto B o XB, YB. Tá certo? Colocando aqui o norte, ó, no ponto A, se eu coloco aqui o norte no ponto A, eu vou aqui fazer essa medida azimuth, né, do norte, né, azimuth, do ponto A ao ponto B, ó, de A a B, azimuth. E aí, se eu isolar o ponto A como origem, então eu vou ter aqui, ó, que o ponto B vai ser AB, a distância AB, eu já devo conhecer a distância AB, vezes o seno desse ângulo. O seno desse ângulo aqui. Né? E o Y vai ser a mesma distância vezes o cosseno desse ângulo. Então, observe que eu vou achar o ponto seguinte. Então, essa é a ideia que pega justamente o teodolito, né? A ideia que pega ali na topografia. E todos os equipamentos de maneira geral. Ele vai ter um ponto norte aqui, inicial. Então, quando eu quero saber onde é a localização do outro ponto, o que é que ele faz? Ele pega e mede, traça o norte, claro que isso aí, né, o computador hoje faz isso rapidamente, né, mas aí ele traça o norte e aí faz a medida angular aqui, ó, tá certo? Daquele outro ponto. Traça ali a reta e diz, olha, tem um ângulo tal. E aí ele calcula tranquilamente, olha, então qual é a distância? Aí ele vai dizer, a distância de A para B, né, a distância de A para B aqui,
eu vou estar trabalhando justamente, se eu conhecer esse ponto aqui, eu posso estar determinando onde é outro ponto. Então, calculo a distância, sei onde estão os pontos e faço. Se a origem considerada for o 00, né, que pode ser também, aqui eu estou considerando a origem no A, mas eu posso considerar o 00, né, na origem. Então, para eu considerar a origem no zero, eu tenho que saber qual é o valor de xa e o valor de YA. Então, eu tenho que saber o valor aqui. E, na realidade, no final vai dar no mesmo. Então, xb vai ser o valor de xa mais essa distância vezes o ângulo. Aí eu calculo aqui qual é a coordenada xb. E o yb vai ser o valor de ya aqui, mais a distância AB, vezes o cosseno do ângulo. Tá certo? Se eu partir para um ponto C, né, se eu quiser saber, sair do ponto B para um ponto C, do mesmo modo. É assim que a gente consegue até construir uma área, mas a ideia seria a mesma. Então, do mesmo jeito, se eu partir, né, de A para B, né, e a partir do B aqui, ó, aí eu posso estar fazendo aqui, calculando o ponto C. Então, eu vou ter a mesma coisa aqui, ó, XA, né, XB, XC, YA, YB, YC. Observe que o ponto C aqui, ele está numa posição menor do que a posição B para os valores de Y, mas está maior para o valor de C, por isso que ele está para a direita e para baixo, né? Ele decresceu aqui, nessa posição. E aí, claro que a gente vai pegar aqui o norte agora no ponto B aqui vai ser o ponto de origem. Então, a gente pode pegar o ponto A aqui para calcular o B, para calcular o C, a gente pega o ponto B. A gente bota o norte aqui, ó. E o azimuth agora, então, cada mudança que faz, o azimuth parte para o ponto seguinte. Aí é por isso que hoje GPS, né, tudo isso faz isso rapidamente, claro e evidente, né? São cálculos muito rápidos, então ele faz isso rapidamente, esse cálculo. Então ele vem aqui, ó. Mesmo jeito, partiu o norte, eu quero saber do B para o C, qual é a distância, eu já tenho aqui, eu posso tranquilamente saber qual é o ponto C. Né? Aí o XC vai ser BC vezes o seno, né? E o YC vai ser BC vezes o cosseno. Sempre é o seno para X e o seno para, e o cosseno para o Y. Se partir do ponto B aqui partindo da origem, lógico, né? Se partir aqui do ponto B, então a gente faz a mesma coisa. XC é igual, eu vou saber qual é o valor de XB, de YB, né? Sabendo a distância, calculo o seno e o cosseno, eu consigo aí estar calculando a minha área. No final, eu consigo fechar aqui, se eu for fazer, determinar uma área, é através disso que a gente consegue desenhar. E aí fecha a área tranquilamente. Eu vou colocar um exemplo mais na frente, para a gente resolver isso com números. Tá certo? Se tomar o ponto de origem como o ponto A, então ele vai ter que sim passar aqui, ó, está o ponto A. Aí quem é aqui? Eu vou ter que calcular aqui, né? O YB aqui, ó, vai ser de AB mais BC, tá vendo? Cosseno e tal. Então, ele vai. Deixa eu me corrigir aqui, que aqui não é. BC, né? Ele vai pegar aqui o AB vezes o seno do azimuth, AB vezes o cosseno do azimuth, AB, né? AB, aí mais o BC. Que na realidade é isso daqui, né? O XB ele já é, né? Esse valor aqui. A gente já calcula, então é tranquilo. Tá certo? Alguma dúvida? Professor, o senhor poderia voltar no slide anterior para a gente tirar print aqui? É isso aqui, é o mesmo. Só mudou a Ah, é cor. porque tem os outros cálculos, né, no caso. Oi? Não, só mudou a cor, rapaz. É o mesmo slide. Ah, ok, obrigado. Tranquilo. É o mesmo. Alguma dúvida? É só aplicação, gente. É só aplicação de fórmula, né? Só a aplicação da equação trigonométrica, muito simples, seno, cosseno, acabou-se. Multiplica pela distância, aí você encontra tranquilamente o resultado. Vou fazer aqui 2 exercícios, esses dois, tá certo? Deixar aí para vocês se divertirem. Viu? Aqui. Quero ver se vocês conseguem fazer. Faça primeiro essa letra
Essa letra A, aliás, esse primeiro, observe que esse primeiro não é coordenadas de azimuth, o segundo é, tá certo? O primeiro, eles são coordenadas polares simples, por isso que ele diz, através de coordenadas polares. Quando é azimuth, ele especifica que é coordenadas, certo? Fiquem à vontade. 10 minutinhos, tá bom? Só para o primeiro. Para não atrapalhar. Só o primeiro aí.
Conseguiram? Vamos lá. Só um momento, professor. Acho que pode prosseguir, professor. Vamos lá, né?
É reconhecido que as abelhas, quando descobrem uma fonte de mel, comunicam-se através de coordenadas polares. Isso aí já é comprovado. Supondo que as fontes estejam localizadas da seguinte modo. A, 800 metros a leste e 1.200 ao sul. 270 a oeste e 1.000 ao norte. Converta essas coordenadas polares considerando a origem 00, o local da colmeia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é calcular a distância de A e depois a distância de B. Então, a distância de A aqui para a colmeia, a origem está aqui e os pontos estão aqui, ó. Não é isso? Ele quer em coordenadas polares porque é como a abelha se comunica. Estão fazendo a forma de coordenadas polares. Então, olha, ele está aqui a leste, 800 metros, tá certo? O valor de X. 1.200 ao sul. Se ao sul é negativo, né? A gente tem que lembrar disso, né? Sul está abaixo do eixo, né? Norte positivo, né? Leste e oeste aqui, o Y é negativo. Eu acho que vocês ainda lembram lá do primário, né? Quando elas falavam sobre leste, oeste, sul, norte, sul, né? Então, a mesma coisa, não mudou nada, as mesmas regras. Aqui é um plano cartesiano, então a origem está aqui, positivo, né? Maior que zero, no X, à direita. Acima, maior que zero, no Y, positivo. À esquerda do zero aqui, negativo, e abaixo do zero, negativo. Mas vamos lá. Feito isso, vou calcular a distância. A distância de... essa é a forma que a abelha vê, né? Então, ela se comunica justamente com essa distância aqui, da colmeia, que é o ponto zero, até o local onde ele descobriu lá uma fonte de mel, onde elas descobriram lá uma fonte de mel, o ângulo medido aqui e a distância. Então, a distância vai ser o quê? X ao quadrado, né? Mais y ao quadrado, tirar a raiz quadrada. Então, o x é 800 ao quadrado, o y menos 1.200. Feito isso, 800 ao quadrado, 640.000, menos 1.200 ao quadrado, 1.440.000. Soma, né? Ao somar isso aqui, aí tira a raiz deu 1.442,22 metros. Logo, a distância aqui é a mesma coisa que o R. Esse R aqui, essa distância, é a mesma coisa. Logo, meu R é 1.442,22 metros. Se eu quiser saber qual é o ângulo, né, a medida, coordenadas polares, né? Lembre disso, abelhas se comunicam por coordenadas polares. Então, eu quero saber em coordenadas polares. Então, vou ter aqui que o θ é igual a tangente inversa de y sobre x. Então, o y é menos 1.200 dividido por 800. Quanto é que deu aí? Fizeram assim? Alguém fez? Menos 1,5. Isso. Agora tira a tangente inversa dele. Quanto é a tangente inversa? Menos 1,5 é a divisão de 1.200 por 800. Qual é a tangente de menos 1,5? Deu isso aí? Menos 56 graus. Deixa eu ver aqui. Calcular aqui, tangente. É isso aí. Tangente de quanto, professor? Menos 1,5.
Menos 1,5. Deu quanto? Vocês não estão conseguindo aqui na calculadora. Porque você não está Aqui tá dando menos 14, pai. Rapaz, deixa eu ver. Acabei de fazer aqui na calculadora. 1,5. Agora eu sei o que está acontecendo. Deu o quê? 14 foi? Foi menos 14,10. Poxa. Rapaz, aqui tá dando certo, meu. Não sei o que vocês Eu andaram. deu menos 0,026. E Não, outros porque números. você está usando a tangente aí. Não é a Ok. tangente, é a tangente inversa. Você vai aí na calculadora, tem o INV. Se for com ou shift ou segunda função, dependendo da calculadora. Sim, professor, eu consegui chegar a 56,30. Isso, exatamente. 56,3. Corretíssimo. É esse o valor. Por isso que é importante, gente, que vocês calculem, porque não adianta querer calcular na hora da prova se vocês não calcularem e conseguiram aqui durante a aula. Se não consegue durante a aula, tu acha que vai conseguir depois? Não vai. Tá Então, certo? diga aí como eu coloco na calculadora. Oi? Como eu coloco na calculadora? Eu tenho que conhecer a sua calculadora, viu, Laiane? Eu só não conheço, fica difícil. Dependendo, é função inversa. Ou ela é uma segunda função. Você não está vendo aí a tangente? Tô. Pronto. Você tem que clicar numa setinha, numa tecla anterior e depois nela, que vai aparecer que é inversa. Aí vai aparecer menos 1. Como está aí, ó. Tangente, menos 1. Aí calcula. Geralmente tem chamado de segunda função, tem o shift também. Tem shift na sua calculadora? Lá do lado esquerdo, acima, lá em cima. Tem o shift, tem o alfa, tem o IN. Pronto. Usa o shift. Aí shift tangente de menos 1,5. Consegui. Muito bem. É muito ruim assim a distância. Quando é em sala de aula, eu vou até a pessoa e a gente vê o que está acontecendo, né? A distância é difícil. Se você foi meu aluno, você sabe, né? Que eu vou até a pessoa, né? Mas vamos lá. Bem, a distância da abelha B para a colmeia, né? Vamos lá ver. Está aqui, né? A mesma coisa. 1.000 metros aqui ao norte, então, é no Y1000. 270 ao oeste, então, ó, o Y aqui é menos 270 porque está ao oeste, está à esquerda. Isso aqui vocês já entenderam, né? Numa coordenada polar, vai estar aqui, vai ser um valor positivo. Ó. Eu já consigo saber tranquilamente aqui, ó, valor positivo. Por quê? Porque está aqui, ó. Se fosse o contrário aqui, seria negativo. Ou positivo se ele fosse dar a volta completa, né? Como seria o valor. Tá certo? Mas é bem entendível aqui. Ó. Mas vamos lá. A distância da origem até o ponto B, menos 270, mais 1.000 ao quadrado, 270 ao quadrado, mais 1.000 ao quadrado. Né? 72.900, 1 milhão. Né? Quadrado, 1 milhão. Soma. Tira a raiz. Então, o OB foi 1.035,81, né? O OB é a mesma coisa que o R aí. Então, a distância é 1,035. E o θ, né? Esse valor aí. A tangente é 1.000 dividido por menos 270. Deu quanto? Menos 3,703. Não. Não, Não, sim. Ah, mas a tangente, eu quero o cálculo. Mas você dividiu só, não é a divisão.
Não, não quero saber quanto é 74,8. 74,8. Meu Deus, Eu acho que não, mas 105 mil. pronto, eu acho que sim. É fácil saber até pela posição, gente. Olha, tá aqui, ó. Se aqui é 90 graus, ó, porque ele aqui na vertical dá 90 graus. Se ele está depois de 90 graus, quer dizer que é maior que 90 graus. Ó. Então, eu já sei que está errado, sem nem olhar a resposta. Né? 105, corretíssimo. Ou seja, tá aí, né? Podemos assim dizer, né? Eu não entendi, professor, esse ponto B, que na calculadora ele dá uma coisa, aí já dá outro. Eu não entendi. Na calculadora deu 74,9, arredondando. Você errou alguma coisa, viu, Vitor? É tangente com menos 1 elevado? Sim, mas eu tenho que saber o que está com a sua calculadora. Você pode ter clicado algum comando aí. Calculadora tem comandos aí que se você não souber e mexer, porque ela está em graus, ela está em radiano, ela está em rad. Aí se você faz alguma coisa errada aí, ela... Então, se você não está conseguindo, é porque ela está desconfigurada. Aí, para configurar, eu preciso vê-la. Sem ver, vai ficar difícil. Ô, professor, essas aulas você está colocando no Drive para a gente poder revisar depois? Vou colocar assim. Beleza. Tá certo? Professor, volta só um slide anterior, rapidinho, só para me tirar aqui uma dúvida. Porque, tipo, aqui eu não teria que dividir 1.000 por menos 270. E depois o resultado eu colocaria na tangente. Na tangente inversa. Certo. Aí aqui eu dividi 1.000, dividido por menos 270, no meu deu 3,70. Menos 3,70. Cadê? Deixa eu ver aqui. Shift, tangente, menos 3,70. Aí dá 74,8. Tá certo, é isso mesmo. Ah, eu lembrei já o que é. Veja ali o que é. Eu não sei se devo dizer. Lembra lá das regras para calcular o alfa? Deixa eu buscar aqui, vou colocar para vocês. Tá vendo aí? Você tem que somar com 180, com o valor de π. Eu vou buscar lá. Só um instante. Rapaz, a gente... Um instantezinho. Viu? Achei. Tô chegando aí. Tô... Aqui. Eu vou tirar esse gráfico aqui só para mostrar. Não, deixa eu colocar ele aqui em cima. Lembra as condições de x? Quando o x é positivo, beleza, é só dividir o y por x e pronto. Agora, se ele for menor do que zero, aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Menor do que zero, que é o caso aí, né? O x é o campo, menos 270, não é isso? Confere? Certo. Pronto. Se ele for menor do que zero, você vai observar o y. Se o y for maior ou igual a zero, você usa o quê?
você soma com 180. Se ele for negativo y também, você subtrai de 180. Nesse caso aí, menos 74, alguma coisa, mais 180, que é o valor de π, dá quanto? Agora sim, 105. Rapaz, está vendo? Aí que se encontra. Esqueci desse pequeno detalhe. É porque são muitas informações, né? A gente termina. Pronto, 74,89, não é isso? Aí menos 180. Aliás, mais 180. Vai dar 105,10, não é isso? 11. Isso. Certo aí? Explicado? Tá vendo aí? Deixa eu... Como é que eu poderia colocar aqui? Poderia estar colocando aqui mais 180. Aí ficaria fácil de entender, né? Que seja, né? Alguma dúvida? Podemos ir adiante? Então tá aí, ó, né? A gente já sabe que a abelha B está mais próximo, né? Consegue ver isso aí, né? Tá certo? Vamos lá. Isso daí, vocês conseguem fazer? Aplicando o azimuth, olhando o norte como... Vou fazer uma coisa. Vou calcular o primeiro e deixar vocês calcular os demais. Tá bom assim? Tá, Beleza. professor. Então vamos lá. Encontre as coordenadas cartesianas. Oi? Oi? Encontre as coordenadas cartesianas dos vértices da poligonal definidas pelas medidas azimuth AB, 35 graus e 30 minutos, azimuth BC, 137 graus e 52 minutos. A gente já consegue saber a posição dos pontos pelos graus que tem. Azimuth AC, 207 graus e 11 minutos, só não sabe a distância, mas os pontos sim. Azimuth DE, 309 graus e 45 minutos, e as distâncias AB 143,50, BC 197,40, CD 159,30, DE 223,20. Sendo o ponto de origem o ponto A, com o ponto já X, valor de X 30, valor de Y, galera, valor de X 300, valor de Y 500. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa aqui, ó, é o ponto. Ponto A. Ele está aqui em 300, está vendo? E 500, correto? Correto, Perfeito. professor. Não é isso? Já botei o ponto A, que já deu o ponto A, o ponto de origem. Né? Então ele fez o ponto A aqui, ó. Eu já sei que para calcular o XB vai ser o valor de XA, 300, mais AB, a distância AB, 143,50, vezes o seno de azimuth AB, 35 e 30. 35 graus, 30 e 30 minutos. E o Y vai ser o YA, que é 500, mais a mesma distância, 143, e o cosseno do mesmo ângulo. Então, coloco o norte, está aí o meu norte, certo? E aí, calculando, XB vai ser o quê? 300, correto? Mais 143,5, seno de 35,5 graus. Ah, professor, mas aqui tem 35 graus e 30 minutos.
Para transformar graus em minutos, você tem que ir pela equivalência. Um grau tem 60 minutos. Então, é só eu multiplicar aqui, tá certo? Pegar esse 30 aqui e dividir pelo 60, ele vai dar em graus. Então, quando eu divido 30 por 60, dá 0,5. Aí 0,5 mais 35, 35,5. Então, é só pegar 52 dividido por 60. Aí soma com 137. 11 dividido por 60. Né? 45 dividido por 60. Aí soma com 319. Entendeu aí? Então tá aí, ó, o valor de XB e o valor de XA, de YB. Aí eu já tenho o ponto B, ó. Olha o ponto B aqui, ó. Olha o valor que ele teve. Ah, sim, no caso, desculpa atrapalhar, professor. Para somar esses minutos aí com os graus, não é isso? Sim, sim. Ah, sim, obrigado. Tem que sempre, né? Se eu vou botar aqui, como é que eu vou substituir? Aí aqui, ó, 383 o valor de X e 616 o valor de Y no ponto B. Então, vem aqui, ó. Olha o Y aqui, ó, 333, quase 400, ó, tá bem aqui. E 616, aí tá bem aqui, ó. Ponto B. E esse ângulo aqui já está dado, né? Que é o ângulo de 35 graus e meio. Aí eu quero saber agora o XC. E assim por diante. Então, calcula aí. Se tiver dúvida, estou aqui. Uma dúvida, professor. O norte sempre vai ser o ponto anterior. No caso de BC, o norte vai ser B.
professor. Sim, pois não. O seno de xc vai dar 515,75. Eu não entendi. O seno de xc vai dar 515,75. E o y de c vai dar 470,44. Sim, sim, é isso aí mesmo, Camilo. Muito bem. Correto.
Professor, YB é 600 certinho ou é 600 e alguma coisa? 600 e alguma coisa. É que no gráfico não dá para ver direito. Eu não tirei print da outra imagem. Posso responder? Já terminaram? Como é que tá? Vou fazer assim, vou responder mais um, e aí vai colocando aí, a gente vai fazendo. Vamos calcular aí o YC. Vocês observam aqui, ó, que o ângulo eu já sei, ó. O norte é o B, tá aqui, o B, né? Aí do B para o C, ó, azimuth BC, vai dar aqui, ó, 137 graus, ó, aproximadamente. Então ele está aqui, ó, aqui é 180, né? Ele completa, ó, tá aqui na vertical, né? Ele aqui no meio, ó, seria 90, assim, né? Na perpendicular. Então aqui 137. Então vai ficar mais ou menos aqui. Isso aqui eu já sei. Então eu venho calcular. XC vai ser 383, né, que é o XB, mais 197,4, que é a distância de B para C, né? Fez o seno de 137,87. Se eu pegar aqui 52 e dividir por 60, vai dar aproximadamente 87, 0,87, certo? Então, e aí dá 500 e tal. Aí o Y, mesmo jeito, né? Vou pegar o YB, a mesma distância, e agora o cosseno de 137,87, 440. Conseguiram? O XC eu consegui, eu estava fazendo o YC. Pronto. Aí a gente já tem aqui a posição do ponto C, né? Ponto C aqui deu um X de 515, vai estar aqui aproximadamente, e 470, está mais ou menos aqui. Ó. Então a gente chega a ver a posição dele aqui, é 470. Aí se eu quiser saber do ponto C para o ponto D, ó, o azimuth aqui é 207, ó. Né? 207. Deixa eu pegar aqui aquela figura, só para a gente ver como é que fica o gráfico. Achei interessante eu buscar aqui uma informação. Cadê ela? Deixa eu botar essa figurinha aqui só para vocês verem, né? Você entender aqui ó, a posição. É sempre o norte, né? Vai estar sempre aqui, ó. Então você vê aqui, ó. Tá aqui o norte, nessa inclinação aqui, ó, 35 graus, ó. Tá um pouco menor do que essa, ó. Tá vendo? Aí essa daqui, ó, 137, ó. Tá bem aqui, ó. A inclinação. 90, mais ou menos aqui, ó. O valor de C. Do B, né? Do B para o C. Do C para o D, que é o que nós vamos fazer agora, 207, ó. Então aqui, ó, ele tá, é como se eu tivesse, deixe-me fazer uma coisa aqui, fica até melhor. Deixa eu apagar um aqui, deixar só um, para não atrapalhar.
Vou deixar ela até menorzinha também. Você imagina, se eu fosse botar o ponto de C aqui, ó. Deixa ela pequenininha aqui. Olha o que eu fiz. Aqui, ó. Tá bem aqui o norte, né? Isso aqui. Olha aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Olha, se não tá aqui, ó. Bem semelhante. Aqui é claro, 240, então 207 tá mais ou menos aqui. A gente consegue visualizar bem, ó. Tá vendo? A gente consegue ter uma noção. Vou até deixar aqui em cima. Para que aí buscar. Botar até nos outros. Que aí você pelo menos tem uma noção de onde está o ângulo, né? Dentro do ângulo a gente consegue ver aí, ó. O norte. Sempre que botar o norte, ele vai para aquele local. Aqui. XD, né? Então, para calcular o XD, eu preciso saber da informação do XC. XC acabamos de calcular, vocês viram. Né? Deu 515. O Y 470, o YC. A distância CD 159,30. Aqui, só multiplicar. E o seno de azimuth é dividir 11 por 60, soma com 207. E a gente já sabe aqui o ângulo, está mais ou menos aqui, ó. 180, um pouco maior que 200 e alguma coisinha aqui, ó, 200, mais ou menos aqui. Né? Esse daqui, ele está 247, então se eu tirar 20 aqui, ó, mais ou menos aqui, está 240, aqui eu tiro 20. É mais ou menos onde ele está mesmo aqui, a gente consegue visualizar. Ou seja, ele vai vir para aqui, ó, o meu ponto D. O meu ponto D vai vir para aqui, tá vendo? Vai estar nessa posição. Então, quando eu calcular ele aqui, ó, o XD vai ser 442, então ele vai diminuir, né? Ele é menor do que o... E também 328 também vai diminuir, por isso que ele vem para esse sentido aqui, ó. Ele vai diminuir o valor de X, ó, ele estava em 515, aí vem para aqui, ó. Olha a posição, tá vendo? O ângulo, ele mostra justamente isso. Então, ele diminui tanto, vem para a esquerda, quanto vem para baixo, ó. Ele vai diminuir, aí vem para cá, já vem para a esquerda. Aqui, ó. Entendendo aí? É bem interessante, né? Bem interessante. Eu gosto muito desse assunto. E aí eu quero saber agora qual é o Y, o XE e o YE, que são os últimos, né? Então, o XE e o YE, vou colocar aqui o norte, ó. Tá aqui o norte no D, o D é o próximo, né? Tá aqui. E olha o ângulo aqui, ó, 319, tá bem aqui, ó. Vai dar quase uma volta completa. Ele tá bem aqui, ó. Tá, 270, aqui 360, né? Se eu sub, aqui vai ter 90, né? Daqui para cá. Então, 45, se eu botar 270, olha só, 270 tá aqui, ó. Mais 45, que é a metade de 90, né? Para ver se ele vai estar aqui no meio, ó. Vai dar 325.
Como aqui é 319, ele está um pouquinho abaixo do meio aqui. Ele está mais ou menos aqui, assim. Ele vai vir mais ou menos aqui. Observe que é igualzinho, rapaz. Né? É porque não sai direitinho, né? O gráfico, eu não sou um bom desenhista aí no coisa, mas se a gente... Deixa eu... Ficou mais feio. É mesmo. Olha. Certo? Então, eu já sei aqui, ó, que ele vai partir para aqui, ó. Olha, vai pegar daqui para cá, ó. Então, acho que ele vai encontrar o A aqui, ó. Entendeu? Fechou a área. Certo? É como se ele fosse dando uma volta e parando na posição Na para origem. prosseguir, né? Isso. Fechar uma área, né? É uma área fechada, na realidade. Quando a gente vai calcular com azimuth, calcular com... Quando eu fiz graduação, não sei se vocês veem isso, se o professor ensinou a vocês que vão ver agora a topografia, e quem já viu, a gente pegava o teodolito, agora nessa pandemia não tem como, né? Não posso nem culpar o professor nem nada. Mas a gente pegava o teodolito e fazia exatamente isso. Então a gente pegava, marcava o norte, passava, saía medindo, anotava tudinho, e depois a gente calculava qual era a área que a gente fez, baseada nas coordenadas. Que era isso que se fazia. Hoje, com o GPS, não precisa mais disso, né? Mas é importante para que saiba qual é a base, né? Isso é importante. Até porque, se faltar um equipamento, você vai ter que fazer, você é um engenheiro. Muita gente às vezes diz, mas tem isso, professor. É verdade. E se faltar na hora que você estiver necessitando? E aí? Computadores, tudo isso é para facilitar, para fazer mais rápido, você fazer com até mais tranquilidade. Mas se houver uma necessidade, você como engenheiro pode passar vergonha por não saber fazer algo tão básico. Ele falou sobre isso. Nesse caso seria a marcação de ponto a ponto, né, professor? Isso, correto. Por exemplo, vou pegar um exemplo ainda que alguns de vocês não conhecem, mas outros já conhecem, a área da UFAL. A área da UFAL ela tem diversos pontos. Como é que eu vou calcular, fechar, saber? Eu tenho que marcar os pontos. Tem que sair marcando. Aí é marcando justamente com o teodolito. Aí no final ele vai dizer qual é a área. Uma área toda irregular, você vai ter que aplicar a integral aí com esses pontos. Entendeu? Aí calcula. Por isso que é importante. A matemática, ela está em tudo. É necessário. Mas vamos lá. Vamos concluir aqui, né? Então, olha. 442, que era o valor de x anterior, né? 223 é a distância, né, 0,20. 319,75, se eu pegar 45 e dividir por 60, vai dar 0,75, né? Aí eu somo a 319. Aqui o 328, a mesma coisa, quando eu... Aqui dá 298,77, é aproximadamente 300, está vendo? O valor de x, quase igual ao valor inicial, Por isso que está bem perto lá de fechar. Falta 1,33 m para fechar. Vamos dizer assim, se for em metro, né, a medida. E aqui 499,08, né? Falta 0,92 centímetros para fechar os 500. Tá vendo aí? Aí o meu ponto, bem pertinho aqui, Certo? Todas as medidas, ângulos, tudo feito. Eu não coloquei aqui os valores dos ângulos, porque já tem aqui, Ele já tem, né? Em todos eles, só não quis colocar. Tá certo? Mas
É possível sim, se vocês quiserem colocar, botar a representação, se assim desejar, né? Vocês podem chegar aqui, por exemplo, né? E botar aqui, vou pegar até o valor de B aqui, né, tá? Assim, e bota azimuth. Aqui. Se quiser representar bem, pode deixar assim, né? Tá aí. Certo? E assim por diante nos outros. Se assim quiser, vem. Vai saber qual é o valor. O valor de ângulo já está lá anotado de cada um deles. Lá anotado. Esse. Aí. 4 ângulos. Certo? Alguma dúvida, gente? Pois não, Marcos. Levantei a mão sem querer, professor, foi mal. Ah, tudo bem. Bem, então, encerrando aqui, ó, essa é a nossa figura. Né? A 300 e 500, x, y, B 383, aproximadamente, lógico, né? 617, C 516, 430, D 443, 329 e E 299, 449. Certo? E é isso aí. Até a próxima aula, se assim Deus quiser, que é amanhã, né? Isso. Isso, professor. Isso. É amanhã. Pronto.